Morreu no Hospital Geral de Bom Sucesso um homem com apendicite. O frentista Paulo Roberto Passos Leite, de 56 anos, recebeu o diagnóstico de apendicite há um mês. Mas a cirurgia que deveria ter acontecido logo de emergência demorou e ele não resistiu. Parentes levaram Paulo Roberto até a emergência do Hospital Geral de Bom Sucesso. O diagnóstico foi esse aqui, apendicite aguda. A família estranhou que ele ficou internado 17 dias e não foi operado. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, chegou agora há pouco a São Paulo para fazer um check-up no Hospital Sírio-Libanês. Ela já tinha exames agendados, mas acabou antecipando a vinda porque mais cedo sentiu-se mal com problemas de pressão. Para você que tem plano de saúde ou está pensando em fazer um plano de saúde, fique atento nessa reportagem. Você vai ver muitos casos de pessoas que fazem um sacrifício para pagar o seu plano e na hora que precisam tem que enfrentar uma longa espera para conseguir cirurgias, para conseguir atendimentos que são de urgência e às vezes precisam até entrar na justiça. O plano de saúde custa cerca de R$400 por mês e sempre foi pago em dia. E quando chega essa hora, nada. Você fica nessa via cruz, você não sabe o que você faz, não sabe aonde pede socorro. O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, voltou a ser internado ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com dores de cabeça. A Secretaria de Saúde confirmou a morte de um bebê prematuro no Agarrã à espera de vaga na UTI neonatal. Como você disse, a Secretaria de Saúde confirmou a morte do bebê, mas disse que o Hospital da Asa Norte ele não é referência para tratar esses bebês, né, que precisam de cuidados especiais. A gente se pergunta até quando que a população de Brasília vai sofrer esse tipo de situação, né? Será que até quando um governante, por exemplo, passar pela mesma situação que essas famílias? Fica a pergunta, né? Aqui no Brasil, o ex-presidente Lula recebeu alta hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Lula fez a última sessão de radioterapia contra um câncer na laringe e, por recomendação médica, deverá ficar de repouso. Não foi feita essa cirurgia. O que aconteceu? Qual é o problema com o seu plano de saúde? O médico pediu um material e a Unimed não libera esse material para cirurgia, quer liberar um material inferior. Meu médico já fez um relatório do porquê que ele não vai usar o inferior, que provavelmente futuramente eu vou ter que fazer uma nova cirurgia. Drama parecido vivido por Glaudson. Com um catéter no rim, correndo risco de morrer, ele teve a cirurgia para a retirada de um cálculo renal negada pelo plano de saúde. Em Santa Maria, um bebê recém-nascido também morreu no domingo, esperando para ser internado em uma UTI. Estas fotos foram feitas pelo pai de João Paulo. O bebê nasceu com 8 meses de gestação, 47 centímetros e pesava quase 2,5 kg. Era o segundo filho do casal, mas morreu pouco mais de 24 horas após o parto. Por causa de um médico, como já tinha arrumado a UTI, arrumado o carro, só por falta de um médico para levar a criança. Eu ainda falei com o pessoal, disse, vocês vão deixar eu perder meu filho por causa de... falta do médico, eu pago no meu bolso o caso. Não, mas não tem jeito não. O senador pelo PMDB e ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, descobriu por acaso que estava com obstrução nas coronárias e que teria que passar por uma cirurgia de emergência. O procedimento começou pouco depois das 14h. Eu conversei com o cirurgião, Dr. Fábio Jatene, que me disse que ia tentar resolver o problema do senador com a instalação de 2 pontes de mamária. Médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, usaram um robô para fazer uma cirurgia de ponte de mamária sem abrir o tórax do paciente. Foi a primeira desse tipo na América Latina. A operação foi feita com 4 furos, sem cortes e comandada a 1 metro de distância. Com essa técnica menos agressiva, a recuperação cai de 2 meses para 10 dias. Quem paga o preço é nós. No Hospital da Ceilândia, a paciente que virou à noite na sala de espera disse que à tarde foi atendida assim na recepção. Se você quiser ortopedia, vai no hospital de particular que você vai ser atendido. Estamos de volta com a história muito triste e revoltante da morte de um bebê de 1 ano e 2 meses, o Enzo, que sofria de pneumonia, precisava de uma vaga numa UTI. A família tinha plano de saúde, mas mesmo assim não conseguiu internação. Eles precisaram recorrer à justiça. A justiça deu uma liminar determinando que ele fosse internado, mas por conta de toda a demora, o bebezinho não resistiu e morreu. Enzo, de 1 ano e 2 meses, morreu de infecção generalizada no dia 28 de março. Foram 5 dias no Hospital das Clínicas de Niterói. O bebê chegou no dia 23 com uma pneumonia. Depois dos primeiros exames, os médicos de plantão determinaram que ele fosse internado na UTI do hospital. Mas o plano de saúde contratado pela família, a AMIL,
negou a internação em UTI. O quadro só foi agravando. Ele teve uma parada cardíaca e não voltou mais. E todos os dias, não tem uma hora do meu dia que eu deixo de pensar nisso. E olha só outra situação absurda. Mesmo depois da morte do Enzo, os boletos de cobrança da AMIL continuaram chegando. Olha aí, chegaram ainda em abril e em maio, você vai ver nas imagens, olha. Mesmo depois que o menino morreu. O presidente do Senado, José Sarney, foi transferido hoje da UTI para uma unidade semi-intensiva aqui do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Morreu no Instituto de Cardiologia o bebê que havia esperado 3 dias por uma cirurgia. No cemitério Campo da Esperança, a revolta da família. É uma dor, é angústia, é tudo ao mesmo tempo, né? Reinaldo Gianecchini, que teve alta hoje de manhã no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa, ele já deixou o hospital. Ontem, Gianecchini recebeu a visita do ex-presidente Lula, que também faz tratamento contra o câncer. Em Santa Bárbara do Oeste, pacientes esperam por uma vaga na internação. Hoje, pelo menos 13 pessoas estavam nos 2 prontos-socorros da cidade aguardando transferência. E a nossa equipe flagrou durante a tarde essa espera que nem sempre acontece em um local adequado. O cantor Pedro Leonardo teve alta do hospital hoje em São Paulo. Os médicos dizem que a recuperação foi extraordinária e que ele vai voltar a cantar. O hospital parou para ver o que 2 meses e meio atrás parecia muito difícil. Sentado numa cadeira de rodas, Pedro Leonardo surgiu sorridente, vitorioso. Os médicos aqui do hospital explicaram que a recuperação de Pedro Leonardo foi bem sucedida porque ele é jovem e porque logo depois do acidente ele foi muito bem atendido, tanto em Itumbiara quanto em Goiânia, o que possibilitou a transferência dele aqui para São Paulo. Revoltado, o pai do bebê deu queixa contra a maternidade Marlene Teixeira na delegacia, alegando falta de atendimento. E contou que a mulher, Mabile de Araújo, está bastante abalada com a morte da filha. Reclamando o filho dela até agora lá. Cadê que ele tirou o neném? Todo dia você vê um descaso desse aqui, ó. Ninguém aguenta isso aqui mais não. Pelo amor de Deus, alguém ajuda nós, porque ninguém aguenta isso aqui mais não. Uma falta de respeito à vida. Falta de respeito à vida, falta de respeito com o ser humano.